Olá, muito bem, meus amados irmãos, ouvintes e amigos que escutam este canal e as mensagens que são transmitidas por aqui como um assunto, como uma conversa amigável, como um tratamento para que alguém possa entender um pouco mais das coisas de Deus na Bíblia Sagrada ou na interpretação da palavra. Nós falamos, a primeira vez que nós trouxemos uma mensagem neste canal, nós trouxemos o Salmo de número 1. Muito bem aceito por todos, eu agradeço a todos que assistiram e se inscreveram no canal e participam do canal. Eu peço que vocês que estão nos ouvindo e nos escutando também façam isso. Inscrevam-se no canal, participam, mandando mensagens ou perguntando algo para que a gente possa explicar aqui ou trazer à luz da Bíblia, pela palavra da Bíblia, o que ela pode te transmitir, né? O entendimento, para que não fique na dúvida. Nós falamos sobre o livro de Salmos e nós vamos meditar mais uma vez em alguns versículos do livro de Salmos, capítulo número 1, porque ele fala numa bem-aventurança dos justos, a vontade de Deus para a vida humana e como nós devemos agir em relação a Deus. O salmista, no primeiro livro dos Salmos registrados na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que qual está escrito, diz assim no versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Nós vamos meditar nesta palavra aqui, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o capítulo 1 dos Salmos, versículo 1, né, e o versículo 2. Nós cortamos um pedacinho aqui, mas depois nós vamos começar a conversar a respeito disso também, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro de Salmos nos mostra, irmãos, que o bem-aventurado varão, né, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E uma das coisas que nós temos observado na palavra de Deus é que a lei do Senhor, conforme diz aqui, é uma ordem que o Senhor nos dá. É uma norma que o Senhor dita para nós, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Ou seja, eu quero que vocês sejam assim. Eu os criei para que sejam desta maneira. Então ele nos dá um conselho no Salmo número 1, que a meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, ela deve estar presente em nossa vida e em nosso coração constantemente. Ela deve ser meditada. E meditada não apenas ficar pensando no mundo, com a mente no mundo da lua, enxergando estrelinhas e universo e silêncio e tal. Não. Meditar significa trazer várias vezes para dentro de si. Meditar. Eu medito na lei do Senhor. Medito. Eu dito para mim mesmo. Eu dito esta palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O dia inteiro estará esta palavra na minha mente. Eu estarei o dia inteiro meditando nela. E cada vez que eu meditar nela, ela vai trazer uma mensagem diferente para mim. Eu vou ficar aqui o ano inteiro falando sobre este versículo e vocês o ano inteiro ouvindo e recebendo mensagens diferentes a respeito disso. A lei do Senhor não corresponde somente àquilo que está escrito, mas àquilo que faz a vontade dele. No princípio, quando ele começou a falar com o homem e ele formou o homem, ele deu uma lei. Ele criou Adão. Ele criou o homem do pó da terra. Ele usou os elementos da terra para fazer o homem, todas as suas articulações, toda a sua maneira, enfim, tudo que o homem é. E ele deu uma lei. E ele diz assim, e tomou, o capítulo 2 de Gênesis, versículo 15,
Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, depois de tê-lo feito, né? E o pôs no jardim do Éden, um jardim que ele tinha criado para aquela situação, aquela hora. E o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O lavrar e o guardar. Ele não era um homem ocioso, mas ele era um trabalhador. Ele ia lavrar e guardar. Ele ia cuidar, limpar, manter e fazer todas as coisas que deviam ser feitas para que o jardim agradasse a Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ora, uma lei do Senhor. Ele ordenou. Ele disse, olha, de toda a árvore que tem no jardim pode comer livremente. De toda a árvore comerás livremente. É a bênção de Deus para a tua vida. Tudo é de Deus, tudo é para ti. Mas, disse o Senhor, da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, entre parênteses, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Salmo número 1 nos fala sobre meditar na lei do Senhor. Se nós meditarmos na lei do Senhor, nós vamos entender a vontade do Senhor e não vamos cair em várias tentações que desagradam ao Senhor. Ele diz aqui, ó, que no versículo 3, ele diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém a roda dos escarnecedores, nem se assenta ali, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz assim, ele será, pois, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que faz prosperará, e suas folhas não cairão nem secarão nunca. Então aqui no livro de Salmos nós entendemos o que o Senhor quis dizer lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, quando ele fez o homem, disse, não de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, não comereis, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem não morria, o homem viveria para sempre. Mas ao passar do tempo, Deus viu que o homem estava só. E todos os animais do campo e as aves, todos tinham a sua companheira, a sua adjutora, mas o homem não tinha. Então Deus disse assim, então vou repartir o homem. Vamos pensar assim. E ele pôs um sono profundo em Adão e tirou uma de suas costelas. Não que o Senhor cortou a carne dele ali, cortou no meio e fez, mas era uma forma de Deus explicar que ele tirou do homem uma parte e fez a mulher. Porque o homem ali era semelhante aos homens, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Anjos não têm sexo, não é homem nem mulher, ele é um anjo. O Senhor disse lá no céu, não casam e nem se dão em casamento. Os homens serão como os anjos, não casam e nem se dão em casamento. Nesta oportunidade, o Senhor separou eles de uma parte e tirou as suas duas partes e colocou uma em frente da outra. Quer dizer, uma completa a outra. E disse, agora o homem tem uma adjutora. Criou uma mulher. E levou a Adão, e Adão ficou faceiro e disse assim, ora, agora esta é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne e ossos dos meus ossos. O Senhor tinha dado uma lei para ele agora. E disse para ele também, quando entregou a Eva para ele, diz assim, olha, no capítulo 2 e versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então aconteceu que, uma oportunidade dessas, alguém deles, os dois tinham recebido a mesma ordem. A lei do Senhor, não comerás da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal.
Uma oportunidade dessas, passou-se o tempo, passou-se os anos, não sei quantos anos de Deus. E Eva, a mulher, chamada Eva, chegou perto daquela árvore e viu lá uma serpente. E a serpente, quem sabe lá quantas vezes ela tinha ido lá, não tinha mais medo da árvore. Porque certamente Adão meditava dia e noite na lei do Senhor, não posso chegar perto, não posso tocar, não vou comer. Mas a ela estava se sentindo já um pouquinho mais livre. E chegava-se perto da árvore, até que um dia a serpente, que era era a mais astuta das animais que o Senhor tinha feito no campo, esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? A lei do Senhor era esta. Uma das leis, uma das várias leis do Senhor. Da vontade de Deus, não comerás. E a mulher disse assim para a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Olha só, mais um pouquinho. Nem nele tocareis, para que não morrais. Não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe, disse a serpente, que no dia que dele comer, vos abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. E vendo a mulher olha só, e vendo a mulher que aquele fruto, que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A Bíblia fala que ela tomou do fruto e comeu. E, versículo 6. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu também. Ora, se não fez mal para Eva, também não vai fazer mal para mim. Ora, se não fez mal para a mulher, também não vai fazer para mim. Olha só, irmãos. A desobediência da lei do Senhor, porque não meditavam de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio era a serpente que estava enroscada na árvore, que era bela aos olhos da mulher e desejável para dar conhecimento. Tomou do seu fruto, comeu do seu fruto, e não aconteceu nada para ela. Não morreu realmente, a serpente estava certa. Então vou levar para o meu marido. Vai lá, conta para o marido, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e tá aí, ó. Deus não fez nada para nós. Nada. Não morri. Então Adão deixou passar aquela oportunidade, passou-se anos, quem sabe, tempos, e não aconteceu nada. Sabe o que? A Eva continuou insistindo. Come, ó o fruto, ofereça, a oferta, manjar, os pratos servidos, a facilidade. Eu sei o que é isso, o que não é. Eu sei que a hora ela já estava fazendo com que o homem que era santo pecasse contra Deus. Ela já tinha ali o conhecimento da árvore da vida, da ciência e do mal. Da ciência, perdão, não da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ela deu a Adão. Adão, chompe. Comeu, entrou nos seus organismos, entrou e contaminou todo o seu corpo, seu conhecimento. E, no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos. Se lembraram da lei do Senhor. Não comerás, nem nele tocareis, porque no dia que comeres, morrereis. Entrou algo diferente na vida deles agora. Entrou o medo, o pavor, o terror, algo que não existia na vida deles, algo que não existia, nada que os condenasse, porque eles estavam no livre-arbítrio de Deus, podem comer de tudo menos da árvore da vida. Quando eles tocassem no árvore da vida, o árbitro, o juiz apareceria e dizeria, e não podia. Isso aconteceu na vida deles, na mente deles, no coração, não podíamos comer, fomos enganados.
Mas agora já haviam caído na transgressão. Já haviam rompido a vida eterna com Deus. Porque agora, a partir daquele momento, eles iriam morrer. A sua vida ia definhar, como definha nos dias de hoje. Nós vivemos de 0 a 80 anos, no máximo 100, 105, e morremos. Naquele tempo não morria. Vivia 900 anos, 1000 anos e morria. Mas por causa do pecado, senão viveria muito mais ainda. Então eles notaram que estavam nus, sentiram vergonha de si mesmo. A primeira coisa que eles têm que sentir é vergonha de si mesmo. Porque se eles perderem a vergonha de si mesmo, pior ainda, pior. E o que aconteceu, irmão? Os olhos foram abertos e ambos conheceram que estavam nus e coseram figueira e fizeram para si aventais. Porque eles olhavam um para o outro e viam que havia uma diferença entre eles. Olha, você é diferente de mim, você não é a mesma coisa que eu. E já começou ali a separação. E já começou ali a discórdia. Vou me fechar, eu vou me esconder, eu sou diferente. E coseram para si folhas de figueira e para si aventais. Ou seja, pegaram as coisas da natureza, do mundo e tentaram esconder as suas vergonhas de Deus, as suas diferenças. Senhor, a mulher que tu me deste já está diferente. Parece que ela não faz mais parte de mim e eu também não faço parte mais dela. Parece que houve aqui, por causa do pecado, uma separação e uma condenação. Coseram vestidos e se esconderam. Mas na viração do dia, ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O dia de Deus não se sabe quanto era no tempo do jardim. Porque há uma palavra na palavra escrita que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então passou-se tempo até que o Senhor veio e viu, porque o Senhor sabia, mas acontece que ele deu uma lei para eles. E descansou na sua palavra. Mas chegou o dia em que ele veio pedir contas. Adão, onde é que está? E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do paraíso, do jardim. Escondeu-se entre as coisas criadas por Deus. Estavam lá eles escondidos no meio das coisas de Deus. Como o pecado escondido dentro da igreja, dentro das casas de oração, dentro das congregações, dentro da santidade das gravatas e dentro da santidade dos primeiros lugares, dos púlpitos e das consagrações. O pecado estava lá. Eles coseram para si uma roupa. Mas Deus enxergava eles de qualquer jeito, sem folhas, porque a natureza para Deus não existia ali. Ele enxergava a natureza não tinha pecado, quem tinha pecado era o homem. Deus enxergava o erro no homem, não na natureza. E chamou Deus a Adão e disse, onde estás? Ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e escondi-me, porque temia, estava nu. Quem te mostrou que estava nu, Adão? Escondem-se de Deus os que pecam. Os que não meditam de dia e de noite na lei do Senhor, na vontade de Deus, na certeza de agradar a Deus, eles se escondem de Deus. Eles não procuram nem chegar perto de Deus, porque eles não querem chegar, porque sabem que ali o juiz vem trazendo para eles a condenação. E não querem que ninguém também que seja santo ou irrepreensível chegue perto deles, porque eles têm que também fazer com que eles sejam pecadores para que não o julgue como fez ela, levando para Adão o fruto. Adão certamente disse que não era para comer, Deus disse que não era para comer, mas ela dizia, olha, mas não aconteceu nada comigo, eu estou aqui, eu acho que a serpente lá tem razão. Deu ouvido ao conselho de um ímpio, a serpente, e receberam a condenação. Salmo número 1. A árvore fez com que eles pecassem. O que estava na árvore fez com que eles pecassem. Agora o Senhor diz, bem-aventurado é aquele que faz o contrário. Não ouve, não peca contra Deus, porque ele também será uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não secam, e cuja a árvore plantada em ribeiros, tudo que fizer prosperará. No caso deles ali, acabou não prosperam mais. E o Senhor os expulsou do paraíso. E deu uma condenação. A mulher que trouxe as mulheres que hoje nada tem a ver com o pecado dela, mas que trazem por causa dela.
Assim como muitas que não têm pecado estão pagando por causa de outras que pecam como a serpente. E querem fazer o homem pecar como a serpente. E outras conseguem fazer o homem pecar como fez a serpente pecar a mulher e pecar o homem. E hoje não se sabe, a separação entre o homem e a mulher está tão grande que não se pode dizer mais quem é ou quem não é. A confusão quando se está longe de Deus, a confusão, né, que não agrada a Deus. A serpente, serpente, no caso, aqui como diz o conselho do ímpio, né, ele, para aquela pessoa que se detém no caminho do pecador, né? Ele se assenta na roda dos escarnecedores, não tem prazer na lei do Senhor. O salmista diz, bem-aventurado aquele que tem seu prazer. Começa assim o livro de Salmos. E o livro de Gênesis no capítulo 2, né, fala sobre isso. Depois entra no capítulo 3, a tentação e a queda do homem, a tentação de Eva e a queda do homem, e vem sobre isto. Elas comeram do fruto da árvore. Agora, se eles voltarem a obedecer a Deus, eles serão como uma árvore frutífera, não como aquela do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor os expulsou e disse para ela, agora para o homem ele disse assim, agora maldito é a terra por causa de você, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, por causa da tua transgressão. Ela te produzirá carnes e espinhos, do suor de seu rosto comerás o pão, todos os dias da tua vida. Mas eles foram expulsos do paraíso. E a Eva disse, olha, agora com dor terás, com dor tu gerarás filhos, serás a tua conceição. Porque antes não iam ter dor. Agora, aqueles que não meditaram na lei do Senhor no princípio, esta é uma das leis do Senhor. A lei que o Senhor fala sobre meditar de dia e de noite é a lei que agrada a Deus. A lei que o faz chegar-se perto dele. A lei que faz com que nós nos aproximemos de Deus. Este é um dos exemplos. Medite de dia e de noite, para não cair na transgressão. Para que por causa do teu erro, do teu pecado, que tu transmite a outros, não venha a tornar maldição ao que vem depois de ti. Não venha a receber maldição, porque a terra está totalmente cheia de maldição, catástrofes, terremotos, fogo, enchente, tudo que acontece, as pessoas dizem, por que Deus não está vendo isso? O que está acontecendo? Por que Deus não existe por causa disso? Existe. Quando Eva pecou, né, não aconteceu nada, mas o dia que chegou a vez de se apresentar diante de Deus, quando eles morreram, porque eles estavam vivos, quando eles comeram do fruto da vida, o Senhor disse, morrereis. Quando eles morreram, o Senhor apareceu para eles. O quê? Estão enterrados? O Senhor chamou eles do meio da natureza. Então saiam daí. É a mesma coisa que o homem morrer e enterrado na terra. Eles se enterraram no meio da natureza. Mas o homem enterrado no meio da terra, sai daí, eu quero conversar com você. O que foi que houve? Senhor, nós pecamos, etc, etc. Então agora vocês vão receber o castigo. Maldição. Mas foi a serpente... Foi como é que se diz assim, o ímpio, o conselho dele. Então o salmista estava correto. O Senhor vai dizer, não, cada um de vocês vai dar conta de vocês mesmos. Se Adão não tivesse pecado, Eva teria recebido a condenação, mas ele não. Meditemos nisso, meus amados. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E então será, pois como árvore plantada junto a ribeiros de águas, tudo quanto fizer prosperará. E diz assim no versículo 4, não são assim os ímpios. Os ímpios não são assim meditar de dia e de noite na lei do Senhor e não pecar contra Deus. Mas são como a moinha que o vento espalha. Folhas e galhos secos que o vento vai empurrando e vai fazendo aquela bola e vai voando, vai indo porque é tão liviano que não presta para nada. O vento toca para lá e toca para cá e faz o que quiser. Não tem peso, não tem vida, não tem alma. Secos. E ainda vão pegar fogo. Será para serem lançados no fogo. Pelo que os ímpios não subsistirão. Ou seja, eles não vão ter nada. Eles estarão
Mesmo por baixo, eles não estarão por baixo, nem por cima. Eles subsistirão. Eles não existem mais. Não subsistirão. Eles não subsistirão no juízo. Eles não vão ficar por baixo. Eles vão desaparecer. E nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não conseguem ficar na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porque Ele sabe que o caminho dos justos vai para um lugar certo, que Ele disse, esses vão para o paraíso, esses vão para o céu, esses vêm para mim. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor não quer saber do caminho dos ímpios, Ele quer saber do caminho dos justos. O justo pecou, vai ter que acertar com Deus, mas o Senhor deu-nos um perdão, enviou seu Filho amado Jesus Cristo, desculpe, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até mais. Deus os abençoe. Meu nome é Davi.